Noite. O estudo das funções, ela pode ser iniciada com a exploração qualitativa das relações entre duas grandezas em diferentes situações, como por exemplo, idade e altura. O estudo da função quadrática, ele pode ser motivado via problemas de aplicação, em que é preciso encontrar um ponto máximo. O estudo dessa função deve ser realizado de forma que o aluno consiga estabelecer as relações entre o aspecto do gráfico e os coeficientes de sua expressão algébrica, evitando memorizar as regras. O trabalho com a forma fatorada pode auxiliar de uma forma importante essa compreensão. Também é pertinente deduzir a fórmula que calcula os zeros da função quadrática e a identificação do gráfico na função quadrática com a curva parábola, entendida como o lugar geométrico dos planos que são equidistantes de um ponto fixo, no caso foco, e de uma reta, que seria a diretriz. É importante destacar o significado das representações gráficas das funções quando alteramos seus parâmetros, ou seja, identificar os movimentos realizados pelo gráfico de uma função quando alteramos os seus coeficientes. O U-Point foi desenvolvido pelo professor Richard da Phillips Executive Academic por volta de 1985. Ele é um software de gráficos de funções variadas. A principal função é desenhar gráficos de funções de uma ou duas variáveis. O software é gratuito e pode ser adquirido por meio de download. O PowerPoint pode ser utilizado para desenhar gráficos em duas ou três dimensões, onde sua principal função é traçar gráfico e efetuar operações nele, e também pode-se inserir pontos e traços ao gráfico. Para exemplificar o uso do implot na função quadrática, nós obteremos f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Por que temos esse sinalzinho aqui entre o x e o 2? Porque esse sinal aqui seria equivalente a lermos x ao quadrado. Assim é como o software ele interpreta a equação. Então, a partir disso, nós encontraremos o delta, que delta é igual a 1 nessa expressão, e x1. x1 nessa expressão é o 3, x2 é o 2. Então, observamos aqui que por mais que o x2 ele seja menor, temos que obedecer a reta numérica e assim o x2 ele tem que vir antes do x1 pelo motivo dele ser menor. E a partir disso nós encontraremos o y do vértice e o x do vértice. Nesse caso, x do vértice, a sua fórmula é menos b sobre 2a, que é igual a menos 5, que já está na expressão, sobre 2 vezes 1. O 1 é do valor de x. E então, 5 sobre 2, que é igual a 2,5. Aproximadamente, esse valor estará aqui assim, na metade entre o 2 e o 3. Se formos pegar uma régua, mediremos certinho aqui e poderemos calcular. Porém, aqui analisando, seria aqui assim, provavelmente, e desceríamos uma reta aqui traçando uma linha. E traçando o y do vértice, seria menos delta sobre 4 vezes a, no caso menos 1 sobre 4 vezes 1, que é igual a menos 0,25. E aqui no 1 seria menos 1, no caso aqui descendo já na reta do y, dividiríamos na metade, que seria aproximadamente menos 0,5, dividindo na metade de novo, que seria aproximadamente menos 0,25. E aqui assim traçaríamos uma reta, a qual ela chegaria até aqui. Analisando aqui mais próximos, podemos ver que aqui há como podemos dizer, uma pontinha aqui da parábola. E aqui essa pontinha poderia ser identificada como vértice. E aqui na parábola, por que ela está com a cavidade para cima? Porque ela é diferente de zero, é maior que zero nesse caso, o delta. E também ela é positivo no A. Se o A fosse negativo, a sua concavidade seria para baixo. Olá, sou José Davi e agora eu vou apresentar um pouco de como usar a função quadrática no implot. Dando continuidade ao assunto, agora trabalharemos uma função f de x, onde ela seja menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Dessa maneira, nós já sabemos que a concavidade da parábola é para baixo, porque como explicado no exemplo anterior, a concavidade foi para cima porque o valor de A era positivo. E aqui, nesse caso, o valor de A, o valor de x nessa ocasião, é negativo. Então, a concavidade é para baixo. E assim, dessa maneira, nós poderíamos calcular o valor de x, no caso x,
é igual a 1 e x2 é igual a 5. A partir do encontrado valor de x, nós também teremos que relembrar o valor de delta, porque nesse caso, para encontrarmos o y do vértice, será necessário o valor de delta. E nessa situação, o valor de delta é 16. Então, x do vértice é igual a menos b sobre 2a. O valor final será 3. Então, nesse caso, x do vértice, 3. Traçaríamos uma linha aqui, uma reta, seguindo aqui o valor do número 3. E para encontrarmos o y do vértice, seria menos delta sobre 4 vezes a. Então, menos 16 sobre 4 vezes menos 1. Então, nesse caso, menos 16 sobre menos 4. Então, nesse caso, seria 4. E aqui traçaríamos uma reta. Então, aqui nós poderíamos encontrar 3 e 4 como y do vértice. Relembrando o assunto de coordenadas, plano cartesiano. Dessa maneira, nós encontramos assim as parábolas.